Olha o que diz o versículo 38 de Lucas 10, diz assim: caminhando Jesus e os seus discípulos chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu em sua casa. Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço, e aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Dize-lhe que me ajude. Respondeu o Senhor: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas, todavia apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e esta não lhe será tirada. Diga glória a Deus. Irmãos, quem aqui tem muita coragem e humildade para levantar a mão e dizer: eu sou uma pessoa irritada? Levante a mão aí, quer os irritar? Jesus, estão irritados demais. Você sei que eu não imaginava que o coro ia ser tão grande assim, né, irmãos? Gente, nós vivemos um mundo que irrita a gente, né? O que irrita você? Né? Tem gente que, por exemplo, tem gente que fica irritada com pessoa lerda. Quem fica irritada com gente lerda aí? Né, irmãos? Esse é o caso de pastora Thalita, né, irmãos? Pastora Thalita é agitada, irmãos, e eu sou mais lerdo, viu, irmãos? Eu sou mais devagar. Às vezes, irmãos, ela fica tão irritada que ela fica me agitando, né? Esses dias, né, a gente acorda de manhã, né, irmãos? E aí eu comecei a usar aquele enxaguante bucal que fala, né? Gente, irmãos, dá uma agonia nela, porque eu acordo de manhã, ela começa a conversar. Eu falei: meu Deus, como consegue conversar tanto assim de manhã, né? Jesus, que pique, né, irmãos? E aí, irmãos, ela começou a achar que eu estava fazendo aquele negócio para ficar quieto, para não conversar com ela, de tão agitada. Eu falei: não, ela falou assim: tenho certeza, você inventou esse negócio só para não conversar comigo de manhã, né, irmãos? Gente lerda. Quem aqui se irrita com gente desorganizada? Jesus, né, gente? Gente desorganizada, né? E às vezes é o estranho, né, irmãos? Porque sabia que você tem uma tendência, né? Às vezes acontece com os casais isso, né? Às vezes você se apaixona por uma pessoa que ela é o que você queria ser, né? Deu para entender? Né? Então, às vezes, por exemplo, tem aquela pessoa que é muito sistemática, organizada, e ela se apaixona por aqueles que são muito espontâneos, né? E ela admira a espontaneidade daquela pessoa, né? E aí aquele que é muito espontâneo fica admirado com aquele que é muito organizado, sistemático. Só que o problema é que quando os dois casam, né, aquela admiração fica o quê? Um quer consertar o outro, né, irmãos? E um dá nos nervos do outro, né? Aí geralmente o marido é mais espontâneo, né? Aí ele acorda de manhã, num sábado, e fala assim: vamos para a praia, né? Aí a esposa assim: você está louco, homem? Como que assim acorda de manhã? Não, vamos para a praia, faz um bate e volta, né? Aí na cabeça do sistemático isso não entra, né, irmãos? Tem gente que se irrita com atos de injustiça, né? Às vezes quando a gente vê pessoas sofrendo, pessoas ali, às vezes uma situação de rua, tem gente que passa e não dá bola, esses são tudo uns folgados, tal. Tem gente que já fica sensibilizada, e tem gente também, irmãos, que se irrita com gente folgada. Quem se irrita com gente folgada aí? Né, irmãos? Eu me irrito com os folgados, né? Como algo que mexe comigo, né, irmãos? Você está na fila do trânsito lá, né? Esperando, de repente veio o bonitão, né? Aí ele sai lá de trás, passa na frente, né, de todo mundo. Gente, dá nos nervos, né? Como diziam os antigos, né, irmãos? E essa história que nós lemos aqui não é uma história que nós podemos ver duas irmãs, a Marta e a Maria. E se nós pudéssemos dar um tema aqui, né, para a mensagem dessa manhã, eu daria o tema: a folgada da Maria, né? A Maria aqui nessa história, irmãos, está muito folgada na coisa, e Marta se irrita com a folga daquela irmã, né? E a gente vê aqui essa história, irmãos, de, né, um conflito ali naquela casa. A gente percebe, irmãos, que essa história aqui, aquelas irmãs já não estavam bem antes mesmo de Jesus chegar ali. Elas já estavam tretando as duas ali, viu, irmãos? Pastor, como que o senhor sabe disso, irmãos? É muita experiência, viu, irmãos? É muita experiência de lidando com gente, né? Tem um detalhe nessa história aqui, né? Jesus, ele chega na casa. Marta, que tem aquele coração de servo, irmãos, Marta era uma pessoa muito boa. Às vezes a gente olha assim, a Marta meio com um olhar assim, mas Marta era uma pessoa muito boa. A gente vê que Marta era uma pessoa prestativa, era uma pessoa dedicada, era uma pessoa que amava Jesus. Não amava Jesus? Porque Jesus estava na casa dela, Jesus não ia entrar na casa se não amasse.
Mas Marta ali, quando ela recebe aquelas visitas, ela fica preocupada, ela quer servir bem as visitas, ela quer estar ali fazendo bolo, fazendo café e tal. Você imagina, irmãos, Jesus chegando à tua casa, liga para você meia hora antes de chegar e fala assim: olha, estou indo aí com uma galera na sua casa. Como que você ficaria, meus irmãos? Talvez você seria mais Marta, né? Quantos aqui seriam mais a Marta aí, preocupado? Nesse período de Natal, né, gente? Tem gente que nem usufruiu do Natal, porque ficou tão preocupado com a faxina, com a árvore, com o presente, com a refeição, que nem curtiu, né? E Marta ali, ela recebe aquela galera na casa dela, Jesus chega com aquele monte de gente, e ela vai preocupar com o café, para fazer o bolo. Ela está preocupada, ela é uma boa pessoa. E aí Maria, então, a Bíblia diz que Maria, ela não se preocupa com o serviço, não. Jesus começou a ensinar, e Maria foi bem pertinho de Jesus, e eu imagino assim, irmãos, Maria, aquele olhar sedento de receber de Jesus, né? Como pastor a gente prega bastante, a gente dá muita aula, e a gente entende muito essa história, quando a gente vê que a pessoa, ela recebe, ela está sedenta por aquela palavra. Eu imagino assim, Maria, irmãos, né? Ela virar até o corpo, estou vendo até o corpo de vocês, vocês pensam que eu não percebo, viu? Né? E eu vejo Maria com o corpo inclinado um pouco para frente, olhando para Jesus, atenta, prestando cada atenção. E aí Marta então chega para Jesus e fala assim: Jesus, fala com a Maria para me ajudar, irmãos, me ajudar, Jesus, a cuidar aqui do serviço. Sabe, irmãos, esta frase revela que as coisas já não estavam bem. Como dizia, né? Como pastor a gente lida com gente, irmãos, e quantas mulheres já chegaram assim: pastor, fala com meu marido. Irmãos, quando a mulher chega, pastor, fala com meu marido, eu falei, as coisas estão bem. Quantas irmãs chegam assim: pastor, vai falar com meu filho, pastor, ele não ouve ninguém. Quando Marta chega para Jesus e fala assim: Jesus, fala com a minha irmã, irmãos, o negócio já estava feio entre as duas. O negócio não estava bom, elas estavam se pegando. E Marta, irmãos, uma pessoa maravilhosa, mas no que nós podemos ver nesta história, Marta, apesar de ser uma pessoa muito boa, dedicada, ama Jesus, a gente vê uma mulher ali, perdidinha na vida. A gente vê uma mulher desorientada, uma mulher que tem suas prioridades em conflito, uma mulher cansada. E o cansaço, irmãos, pode atingir qualquer pessoa. O cansaço, ele é muito perigoso. Marta estava cansada daquelas tarefas, cansada de ver a sua irmã não ajudando, como já ouvimos aqui. Esta história, irmãos, não começou ali, aqueles conflitos, provavelmente isso já acontecia algumas vezes. O cansaço, irmãos, se nós não vigiarmos, ele alcança a nossa vida. E por que ele é muito perigoso? Principalmente, irmãos, porque o cansaço faz a gente achar que só a gente leva as coisas a sério. Um sinal de você ver que alguém está cansado, quando a pessoa começa a dizer assim: se eu não fizer, ninguém faz. É só eu nessa. Puxa, como eu estou profeta hoje, hein, irmãos? Né? Vocês estão até completando a frase já, né? É só eu, porque não sei o quê. Porque isso aqui é uma bagunça. A pessoa só acha que só ela faz, ela acha que só ela se dedica, ela acha que tudo é desorganizado, ela acha que os outros não levam a sério. Isso aconteceu com Elias. Quando Elias estava cansado, irmão, sendo perseguido pela rainha Jezabel, ali cansado, pensando até tirar a própria vida, o que Elias ele fala para Deus? Deus, só sobrou eu, não tem mais nenhum profeta, só eu estou querendo fazer as coisas direito. E o que Deus tem que dar um tapinha nas costas de Elias e dizer: não, Elias, abaixa aí a bola, menos, faz assim com a sua mãozinha, diga para o seu irmão, menos, fala para ele aí, diga assim para ele: não é só você não, fala para ele aí, não é só você não. Você que está na sua casa está aproveitando agora, né? Não é só você não. Elias diz, Deus fala: Elias, tem mais de 7.000 que não dobraram os joelhos a Baal. 1 Pedro capítulo 5 verso 9, a palavra de Deus diz assim: e não ache que só você que sofre, porque todos os seus irmãos em Cristo também estão sofrendo. Um outro perigo do cansaço, irmãos, é que o cansaço faz a gente entrar num processo de rotulação, faz a gente começar a olhar os outros: aquele é o folgado. Porque às vezes a gente está cansado, a gente acha que ninguém ama a gente. Quando a gente está cansado, irmãos, coisinhas pequenas se transformam em coisas grandes. A pessoa às vezes passa, não cumprimenta, não sei o que, já está nisso aqui, porque está cansado, coisas pequenininhas. Às vezes você sabe o que eu estou falando.
Às vezes a coisinha na casa, não cumprimentou, não disse, não falou não sei o quê, não sei o quê, já está bravo, e fica aquele irritado, fica pilhado, e aumenta as coisas. Outro problema, irmãos, do cansaço. O cansaço, irmãos, faz a gente entrar numa chatice. Aliás, grita com o seu irmão, e mesmo com máscara, não grita muito forte, né, irmão? Só fala, né? Diga assim comigo, para de ser chato, fala para ele aí. Você que está na sua casa, aproveita agora, aproveita aí. Para de ser chato. Cansaço, irmãos, entra numa chatice. Eu tenho que tomar muito cuidado quando eu estou cansado, irmãos. Eu evito pessoas quando estou cansado, porque eu falo assim, meu Deus, que se passar agora eu esgano. Então eu já percebo. E outro perigo, irmãos, muito grande do cansaço. O cansaço faz a gente entrar no modo eu mereço. Eu vou repetir, o cansaço faz a gente entrar no modo eu mereço. E quando a pessoa começa a entrar no modo eu mereço, aí ela começa a tomar as piores decisões da vida dela. Eu mereço ser feliz. Eu mereço um pouco para mim também. Eu faço tudo para os outros e nada para mim. E ela vai entrando neste modo, eu mereço, eu mereço, eu mereço. Eu me dedico aos outros, agora chegou a hora de cuidar de mim. Todas as vezes que eu escutei uma pessoa falar isso, e como disse, eu aconselho, lido com pessoas há muitos anos. Todas as vezes que eu atendi pessoas e elas começaram a dizer, pastor, chegou a hora de eu cuidar de mim, logo em seguida elas tomaram decisões erradas. O cansaço faz a gente perder a força que disciplina a gente. O resultado não chega. Você faz aquele regime, faz. Alface, rúcula, chuchu, brócolis, misericórdia, né, irmãos? E vai. Aí você sobe na balança. Na hora que você sobe na balança, você engordou. Aí você quer voar aquela balança pela janela, né? Aí sabe o que você faz? Aí você quer saber do quê? É hoje. Aí você pega aquele pote de sorvete de 3 quilos, sabe que vem nos atacadão, que eles vendem os maiores lá, viu, gente? Quem não sabe, né? E aí você já pega aquela calda de chocolate, porque você fala, eu mereço, chega, que adianta. Tome muito cuidado quando você estiver cansado. Nós podemos ver, irmãos, Marta, uma mulher maravilhosa, mas que estava cansada e perdida. Marta, irmãos, que tinha ali um problema de conflito com a sua irmã, uma comunicação que estava destruída, e ela está tão destruída, irmãos, o problema está tão grande, que ela chega para Jesus e fala assim, Jesus, fala com a minha irmã. Mas aí tem um detalhe na história, irmãos. Sabe com quem Jesus fala? Com a própria Marta. Toda vez que você orar para Deus transformar alguém perto de você, se prepare, porque a primeira pessoa que Deus transforma é você. Pastor, não vou orar mais. Não, ora e deixe Deus transformar você, viu? Nós somos, irmãos, muito bons em orarmos pelos outros, e é bom a gente orar, mas nós temos que entender que a transformação começa primeiro em nós, e da nossa transformação, Deus vai transformando outras pessoas que estão perto de nós. O que isso quer dizer, irmãos? Que esta pregação não é para aquela pessoa que você está imaginando, essa pregação é para você. Diga comigo, esta pregação é para mim, porque a gente adora pensar, puxa vida, hoje que aquela pessoa tinha que estar aqui, né? Você deixa Deus falar primeiro com você hoje, depois você pode até compartilhar para ela, mas primeiro deixa Deus falar com você. Nós podemos ver aqui, irmãos, uma mulher que precisava ter a sua vida reorganizada, uma mulher que precisava colocar a sua vida em ordem, e nós estamos, irmãos, em dias muito especiais. Esses dias que nós estamos vivendo, no finalzinho de um ano, são dias de reavaliação, não é mesmo? Onde a gente olha o ano que passou, a gente reanalisa, a gente pensa, a gente reflete aquilo que deu certo, aquilo que não deu errado, aquilo que deu errado, e começamos já a planejar o próximo ano que está para nascer. Porque nós precisamos fazer isso, porque se nós não fizermos essa reflexão e essa análise, a nossa vida fica uma repetição. Senão vai chegar 2021 e vai ser as mesmas coisas que precisavam ser consertadas e não foram. E como que nós reorganizamos a nossa vida? Primeiro, nós precisamos lembrar que sem Jesus não dá. João capítulo 15, Jesus falou assim, sem mim vocês não podem fazer nada. Nós precisamos, irmãos, lembrar que Jesus nos ama. Diga comigo, Jesus me ama. Diga mais forte, Jesus me ama e Ele quer me ajudar.
Irmãos, olha as palavras de Jesus aqui. A Bíblia diz que Jesus fala 2 vezes, irmãos. Quando você lê a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, mas tem que ler com a mente, com a mentalidade, imaginando o contexto ali, irmãos. Quando a gente lê essas palavras, parece que dá até para pegar as palavras de Jesus, porque ele diz: Marta, Marta. O que nós podemos ver, irmãos, nessas palavras de Jesus? A doçura de Jesus. Jesus não olhou para Marta e falou assim: ô Marta, fica quieta aí. Lembre-se que Jesus estava ensinando. Marta interrompeu Jesus no meio da pregação dele. Jesus talvez estava ali expondo uma ideia, tal, uma conexão de alguma coisa, e Marta interrompe, ela chega no meio da aula, no meio da pregação, e talvez Jesus primeiro fale assim: Marta, fica quieta aí, depois eu falo com você. Não, Jesus deu atenção para Marta e falou: Marta, Marta, quero dizer para você, Jesus te ama e se preocupa com você. Você tem valor para Jesus. Jesus está vendo a sua correria, Jesus está vendo o seu estresse, Jesus está vendo a sua confusão. Clame pela ajuda dele. Depois Jesus então diz para Marta: Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Marta estava agitada demais, irmãos, ao ponto de interromper Jesus. Mas Jesus, irmãos, aqui mesmo assim, presta atenção nisso, de forma muito amorosa, mas confrontadora, Jesus diz: Marta, você está preocupada e inquieta demais. Sabe, irmãos, Jesus, ele não passava a mão na cabeça das pessoas. Jesus não tinha receio de confrontar as pessoas. A Bíblia diz lá em João 8,32: conhecerão a verdade vos libertará. Preste atenção nisso, irmãos. Toda transformação na sua vida só vai começar quando você tiver um encontro com a verdade. Enquanto houverem meias verdades, enquanto houverem segredos, enquanto houver desculpa, justificativa, transfere a responsabilidade, é uma vitimização, porque não sei o que, é aquela pessoa, porque não tem ninguém, porque é o chefe, não sei o que. Enquanto houver isso, irmãos, não tem solução do problema. É preciso ter um encontro com a verdade, dizer: a verdade é essa, a realidade é essa. É isso que está causando o problema, é assumir: olha, eu errei nisso. A palavra do filho pródigo, a gente diz que aquele filho pródigo, ele tem a sua vida consertada, quando diz: e caindo em si, eu amo essa frase, caindo em si, ele chega à conclusão, o confronto com a verdade. E muitas pessoas, irmãos, não resolvem os seus problemas, passam ano após ano, porque elas não têm um encontro com a verdade. São pessoas que não têm coragem, pessoas muitas vezes preguiçosas, gente covarde, porque a verdade dói. É fácil pôr a culpa nos outros, é fácil sempre ter uma desculpa, é fácil sempre dizer: mas não sei o que, é o sistema, é o Covid, é não sei o que. Enquanto nós não tivermos um encontro com a verdade, irmãos, conhecereis a verdade vai te libertar. Tem que ter um encontro com a verdade. Temos que ser sinceros, corajosos com a gente mesmo. Dói, claro que dói. Olha, eu errei, eu falhei, eu preciso de ajuda aqui. Provérbios 27:5 diz: é melhor a repreensão feita abertamente do que o amar oculto. Não estou falando para você ser uma metralhadora na vida dos outros, porque lembre-se, na primeira parte já falei, é Deus falando com a gente. Mas nós temos que pedir: Senhor, revela o que está aqui dentro. Talvez você tenha que dizer: isso aqui não é algo pequeno, não, isso aqui é algo grande, chama-se vício. Eu tenho um vício nessa área. Mas quando eu quiser eu paro. Enquanto você não encarar a realidade com realidade, a verdade com a verdade, você não vai ser liberto, não, irmãos. E vício é algo muito sério. Por que o vício? Eu não tenho tempo aqui para explicar mais. Por que o vício é muito sério? Porque quando você tem um vício, o vício revela que existem áreas que Jesus não governa a sua vida ainda. Além do vício, ele te prejudicar. E quando eu falo vício, não é só bebida, cigarro, não. Tem gente viciada em internet, viciada em pornografia. Tem gente que está viciada no cuidar do corpo. Cuidar do corpo é bom, irmãos, mas muitos extrapolam o cuidado e se torna uma idolatria ao seu corpo. Tudo aquilo que controla você, se existe uma área que ainda te controla, significa que Jesus não controla 100%. Para Jesus ser rei na sua vida, Ele ser o único Deus, nada pode controlar você. Alguns talvez aqui, para terem um ano 2021 diferente, vão ter que dizer, serem humildes e dizer: sabe, quer saber de uma coisa? Eu não sei lidar com dinheiro. Eu preciso aprender.
Outros vão ter que reconhecer: eu preciso de ajuda, e buscar um profissional. Se for na área psicológica, procurar um psicólogo, um terapeuta, e reconhecer: eu devia ter feito, mas eu não fiz. E sabe, irmãos, se você não fez aquilo que devia ter feito, olhe para frente. Você não fez ontem, faz hoje. Eu vou repetir: não fez ontem, faz hoje. Porque muitos ficam presos ao passado: eu devia ter feito, passou 2020, eu não consegui, não deu para fazer 2020, 2021 está aí, ano de céus abertos sobre a nossa vida. Se coloque de pé glorificando ao Senhor Jesus. Jesus depois começa a organizar a vida de Marta. Jesus começa a dizer: Marta, uma coisa é necessária, presta atenção. Olha o que Jesus disse para ela: Marta, você está preocupada com muitas coisas, mas uma coisa. Jesus sai do plural, muitas coisas, para uma coisa. Como um coach, como um mentor, Jesus começa a organizar a vida daquela mulher. Marta, tem muitas coisas aqui, você está perdidinha, Marta, mas vamos pôr em ordem as situações. Por isso, irmãos, que nós precisamos ter projetos, e eu incentivo você mais uma vez a fazer um projeto de vida. Por que o projeto é muito importante, irmãos? Presta atenção nisso, porque o projeto é a construção de um caminho entre o sonho e a realidade. Tudo começa com um sonho, com uma ideia, um desejo, amém, irmãos? Mas se você não tiver um projeto, você vai ficar só no sonho. O projeto, ele vai construir esse caminho, aquela escada, da onde você está, aonde você quer chegar. Presta atenção, outro motivo. Por que eu tenho que ter projeto? Porque, irmãos, quando eu tenho projeto, eu tenho foco. Tiago capítulo 1 fala que quando a gente ora duvidando, a gente ora em dúvida, a gente ora com incerteza, a mente dividida, a gente não recebe de Deus. Uma hora a gente quer uma coisa, depois a gente quer outra, a gente não tem fé. Por que isso é perigoso? Porque quando você começa a pedir para uma coisa e você muda para outra, significa que você não tem fé para realizar aquilo que você começou pedindo. E aí você começa: Deus, isso aqui é grande demais, isso aqui é difícil demais, então eu começo a diminuir o meu pedido. E aí quando eu começo a diminuir aquilo que eu estou pedindo, significa que eu não tenho fé. E quando começa a entrar em certeza, o milagre não acontece. Quando nós temos um projeto, irmãos, presta atenção nisso, nós começamos a enxergar melhor as bênçãos de Deus na nossa vida. Esses dias eu estava lendo o meu projeto de vida desse ano 2020, irmãos, e eu comecei a chorar na presença de Deus. Porque Deus me deu uma bênção que eu coloquei no meu projeto de vida, que eu nem tinha percebido que ela estava acontecendo, Deus já tinha feito na minha vida. Eu falei: Deus, ainda bem que eu fiz o meu projeto, porque se eu não tivesse feito o projeto, eu não tinha nem percebido. Porque, irmãos, a realidade muda e Deus abençoa a nossa vida, amém, irmãos? Só que às vezes Deus abençoa, a gente nem percebe, porque a coisa ruim vai melhorando, vai ficando boa, a gente não percebe que está bom. Mas quando você registra o que você estava vivendo naquela situação, naquele tempo, aí você começa a comparar e fala: meu Deus, olha o que o Senhor fez na minha vida. Comece definindo prioridades, comece colocando primeiramente Jesus acima de tudo. E Jesus disse àquela mulher, a Marta: Marta, Maria escolheu algo que não pode ser tirado, algo que não pode ser substituído. E quando nós falamos, irmãos, de colocar nossa vida em ordem, a importância da nossa vida, nós temos que lembrar que existem coisas que são mais importantes do que outras coisas. Um dinheiro vem, um dinheiro vai. Uma casa, um bem, você pode ter, perder, mas pode ter de volta. Um cargo numa empresa, você pode ter e pode voltar a ter de novo. Mas a família, pessoas, muitas vezes nós não podemos tê-las de novo. E é preciso aproveitar. Jesus estava na casa de Marta, e ela estava preocupada com o bolo, com o café. Quanto Jesus poderia estar de novo fisicamente naquela casa? Não houve outra vez, porque depois Jesus morreu, ressuscitou e foi para o céu. Pessoas, irmãos, são mais importantes. Pessoas na nossa vida. O nosso tempo é muito importante. Tempo não volta mais. Esse dia nunca mais vai voltar. Ele existiu uma vez só na história. Aproveite cada dia da sua vida. Eu adotei um lema comigo: eu não tenho tempo para perder. Pessoas me chateiam, pessoas me decepcionam, irmãos, todos nós passamos por isso. Eu aprendi algo certa vez: eu não posso impedir de um passarinho fazer cocô na minha cabeça. Isso eu não tenho controle. Se ele quiser fazer, ele faz, ele passa por cima e faz. Mas sabe o que eu posso impedir? É do passarinho fazer ninho. Fazer um ninho, se ele fizer um ninho é porque eu deixei.
pessoas fazerem coisas contra nós, irmãos, elas vão fazer, elas vão te chatear, vão te decepcionar. Talvez você não tenha controle sobre isso, mas guardar no seu coração, você tem o controle. E eu tenho um lema: eu não tenho tempo para perder chateado. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim: pastor, tal pessoa falou mal do senhor, criticou o senhor. E a gente sabe que a vida de pastor é avisada e as pessoas falam. E eu falei: já está perdoada. Mas pastor, o senhor nem quer saber o que ela fez? Ele falou: não quero nem saber. E eu declaro que ela já está perdoada. Mas pastor, por que o senhor perdoou tão rápido? Eu não tenho tempo para perder magoado. Eu tenho muito para fazer. E eu não quero descontar nas pessoas que eu amo. E a nossa vida com Deus é o mais importante. Da mesma forma que família pode se perder, não tem mais. Tempo pode se perder, não tem mais. Tem algo que a gente acha que vamos ter a toda hora, que é Deus. Mas Deus também pode se perder e não ter mais. Às vezes a gente vai e desvia e volta, e a gente acha que qualquer hora a gente pode voltar para Deus. Isaías diz: busca o Senhor enquanto pode se achá-lo. Não que Deus, irmãos, vai se afastar, mas é que nós talvez não tenhamos a possibilidade de voltar. Às vezes numa dessas desviadas, e não sei para quem Deus está falando isso, talvez não tenhamos a oportunidade de voltar para o Senhor, não tenhamos tempo para isso. A Bíblia diz: há um céu e há um inferno, e pessoas passarão a eternidade longe de Deus. Sim, o inferno ele é real. E se nós não tivermos mãos com Deus pela morte, nós estamos vendo o que está acontecendo. Jesus está voltando.